Você vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. E a gente abre o programa desta quinta-feira falando do Palmeiras. A entrevista coletiva da presidente Leila Pereira, que falou sobre uma série de assuntos. E a gente vai abrir com a grande polêmica da entrevista da Leila Pereira, que disse que no dia que ela sair do Palmeiras, se não seguirem o mesmo modelo de gestão, o Palmeiras volta a ser o que era em 2014 e que antes da parceria Palmeiras e Crefisa, a grande emoção do Palmeiras era quando não caía. Vamos ouvir a Leila Pereira aqui no Bate Pronto da Jovem Pan. Não sou prepotente, eu sou realista e objetiva. Em 2015, quando eu comecei a patrocinar o Palmeiras, eu tinha certeza absoluta que com investimento esse clube sairia daquela letargia que era o nosso clube. De 2002 a 2012, entende? Era aquela coisa, a gente lutava, a grande emoção era quando não caía, entendeu? Hoje, as pessoas ficam estressadas porque em 4 Libertadores nós vencemos 2, e em 2 ficamos na semifinal, sabe? Isso é ridículo, isso é ridículo. Quando a Crefisa e a FAM chegaram no Palmeiras, foi em 2015. E o Palmeiras, em 2014, estava quase rebaixado, só não foi rebaixado, não foi por mérito do Palmeiras. Não foi, não é? E aí vocês sabem disso. E o torcedor sabe disso. Então nós chegamos nessa situação. Ninguém nos procurou do Palmeiras. Nós, espontaneamente, viemos aqui oferecer o nosso patrocínio. E eu não tenho dúvida nenhuma que sem esse aporte financeiro que nós fizemos durante todos esses anos, que nós já fizemos as contas, a Crefisa e a FAM já colocaram no Palmeiras, nesse período, em torno de 1 bilhão e 200 milhões de reais. 1 bilhão e 200 milhões de reais. E por que nós fizemos isso? Porque eu tinha certeza que com aporte financeiro nós poderíamos reerguer o Palmeiras. No dia que eu sair do Palmeiras, não é? Se entrar outro presidente que não siga esse mesmo caminho, eu não tenho dúvida nenhuma que o Palmeiras vai voltar a ser o que era em 2014. O Palmeiras volta para a 2ª divisão, gente. Então, essas pessoas que ficam criticando de uma forma totalmente irresponsável a nossa gestão, tá? A nossa gestão onde prioriza sempre o que é profissional, o que é correto, o que é transparente. Por quê? Porque elas querem ver o caos para voltar o que era antes. E para voltar o que era antes, a grande emoção do nosso torcedor vai ser quando não vai cair ou não vai cair para a 2ª divisão. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, entende? Muito cuidado com essas pessoas que querem destruir um trabalho que está sendo, a cada ano, não é, aprimorado. Aí a palavra da presidente Leila Pereira, em entrevista coletiva realizada ontem na Academia de Futebol. Eu só queria fazer uma pontuação aqui, antes de passar a bola para o Vanderlei Nogueira, para o Vampeta, para o Bruno Prado. Todos os anos, o Rodrigo Capello, ele analisa o balanço financeiro dos clubes. No balanço de 2022 do Palmeiras, os patrocínios aí das empresas de Leila Pereira representam menos de 15% do faturamento do clube. O Palmeiras hoje ganha muito dinheiro com ingressos, com os planos de sócio-torcedor, direitos de transmissão, com a venda de jogadores, categorias de base, e o patrocínio da Leila Pereira representa menos de 15% do faturamento do Palmeiras. Isso até serve como uma resposta até para torcedores que não vivenciam o dia a dia do Palmeiras e pensam que o Palmeiras depende de uma patrocinadora, depende de um parceiro para se manter. Não, o Palmeiras hoje tem outras fontes de renda e, repito, o patrocínio das empresas de Leila Pereira representam menos de 15% do faturamento do Palmeiras. E também trago à tona aquilo que a gente comentou ontem. Em 2018, a Crefisa pagou ao Palmeiras 78 milhões de reais. Foi o valor pago da Crefisa ao Palmeiras e também tem a questão da exclusividade. Hoje, o contrato, que chegou a ser renovado de lá para cá, é de 81 milhões de reais fixos. Pode chegar até 120, dependendo aí de premiações, conquista de campeonatos e etc. De 78 em 2018 para 81 em 2023, então não houve reajuste no valor do patrocínio, que é exclusivo
Talvez naquela época fosse vantajoso para o Palmeiras só ter a Crefisa e o patrocínio exclusivo. Hoje, o Palmeiras já se vê superado por Flamengo e Corinthians, que não têm essa exclusividade e já superaram a arrecadação do Palmeiras com a camisa, só com a camisa, sem contar o fornecedor esportivo. Bom, a gente está aqui falando de Palmeiras, dessa coletiva da presidente Leila Pereira. Vanderlei, muito boa tarde para você. Eu queria saber a sua opinião sobre esse assunto. E outra coisa, né? Quando a Leila ela fala do ano de 2014 e ela gosta de resumir a história do Palmeiras ao ano de 2014, realmente uma pessoa ali fez parte e foi importante no processo de reestruturação da equipe, que foi o Paulo Nobre, que não sei por que ela não cita ou menciona nas entrevistas coletivas. O Paulo Nobre colocou o dinheiro dele no Palmeiras e não só isso, ele reestruturou todo o departamento do Palmeiras, colocou vários profissionais dentro do clube, ajudou demais o Palmeiras. É claro que o acordo com o Allianz Parque e o estádio já vinha sendo costurado já há algum tempo por outras administrações, acho que desde o Beluso, mas é uma fonte de renda também e a gente vive elogiando esse acordo, que o Palmeiras não precisou colocar nenhum centavo dentro do Allianz Parque, reestruturou todo o departamento de futebol. Hoje o Palmeiras ganha muito dinheiro com categorias de base, com venda de jogadores e tudo isso antes da chegada da Leila Pereira. Muito boa tarde para você, Vanderlei. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Bruno. Nosso Bruno Prado conosco e o nosso Vampeta também, né? Então, e a você que nos acompanha. Bom, a entrevista da presidente Leila Pereira foi longa, né? E seguramente alguns trechos que foram pinçados e serão mostrados por aqui. Essa primeira participação, por exemplo, ela falou bastante, nós temos até um resumo, o mesmo resumo que o Pedro Marques tem, mas ela começa dizendo que ela não é prepotente, ela não é realista, ela não é prepotente, ela é realista e objetiva. Bom, com relação à prepotência, eu entendo que ela é prepotente, mas é a sensação que me provoca. Talvez as pessoas mais próximas, como eu falei ontem, eu não conheço a presidente Leila Pereira, nunca conversei com ela, mas nas entrevistas e nas participações que eu acompanho, me dá essa sensação. Talvez eu esteja equivocado, evidentemente. É uma sensação de longe, mas ela me provoca a sensação de prepotência. Com relação a ela dizer que é realista e objetiva, eu acho que é isso mesmo. Eu acho ela realista e objetiva. Eu não sei se isso é bom ou é mal em algumas situações, mas é exatamente isso. Com relação a tudo que ela fala aqui, tem muita coisa que confere com a chegada de patrocinadores, com a administração. A gente só não pode esquecer que o Palmeiras atingiu esse momento atual, que é claramente ajeitado financeiramente na sua administração, graças a 3 últimas gestões. Né? Se você procurar um pouco mais, você vai voltar um pouquinho mais no caminho e encontrar coisas boas, iniciativas boas, que no futuro prosperaram na caminhada, na história do Palmeiras. Né? Mas a gente não pode deixar de entender que coisas boas aconteceram nas gestões do Paulo Nobre, que colocou a semente, uma semente muito importante, uma gestão profissional, séria, transparente, né? Competente. Depois veio na sequência o Gagliotti, que também não destruiu a casa, ele manteve a caminhada e deixou o Palmeiras também bem ajeitado. E chegou a presidente Leila Pereira. Ela também, pelo que a gente sabe, não arrebentou com a gestão, com a estrutura do Palmeiras. Enfim, parece que é uma gestão que ela procura ser profissional. É isso. Como todas as gestões, ela comete acertos e erros. Eu acho que muitos erros foram cometidos e que não tiraram o Palmeiras da caminhada. Com relação a isso que o Rodrigo Capello mostrou e o Bruno e o nosso Pedro reforçou, já faz algum tempo que o Palmeiras é capaz de caminhar com as suas próprias pernas sem o patrocínio, não é da Crefisa, sem um patrocínio extremamente importante. Agora, você não pode nunca desprezar 15% de um orçamento. Então, são coisas diferentes. É muito importante o patrocínio? É. Esse é um patrocínio, eu estou dizendo isso, mas eu posso ser contestado por números, mas eu vejo de longe, como muita gente, a imensa maioria vê de longe, esse é um bom patrocínio para o Palmeiras. O Palmeiras recebe em dia
E quando fez esse contrato, era o maior valor, ou o valor mais invejado de clubes brasileiros. Isso ficou muito claro naquele momento. Mas não houve o reajuste correto, deveria ser mais devido à inflação e tal. Isso é uma outra discussão, mas eu imagino que se tivesse distorcendo aquilo que o contrato determina, já teriam provocado a justiça para tentar ver o que está acontecendo com esse contrato. Se não mexeram ainda nisso, se fica só crítica de fora para dentro, eu acho que tem aí um grande componente político nisso tudo, que também não considero errado. Eu acho que a função de conselhos, torcedores também têm direito de saber como é que anda o clube, a transparência, como são feitos os negócios. Mas os conselheiros de todos os clubes, inclusive do Palmeiras, não sabem a força que tem. Dizem aí, pelo menos a Mancha escreveu nas últimas horas, que existem lá 27 conselheiros da oposição e que são tratados a pão e água pela atual administração. É briga política. 27. Palmeiras tem muito mais conselheiros. Isso significa que ela tem a grande maioria do conselho. Esses conselheiros, mesmo apoiando a situação, são fiscais daquilo que a direção executiva faz? Não sei se são. Eles conhecem os números, conhecem as principais decisões, as decisões mais importantes são tratadas, são discutidas no conselho, e aí a presidente decide pelo sim ou pelo não. Eu não sei se eles fazem o trabalho de fiscalização, que é aquilo que a legislação de todos os clubes impõe aos conselheiros. Fiscalizar a diretoria executiva. Essa é mais uma questão. E quando ela fala da história, eu também considerei que muitas dos trechos dessa resposta, ela minimiza muito a história do Palmeiras antes do surgimento dela e da empresa. A empresa não tem nada a ver aqui. Já achei que a Mancha prestou um desserviço pichando as lojas da Crefisa. Eu não estou misturando as coisas, estou falando da presidente. Né? Ela minimiza muito a história do Palmeiras antes da chegada dela. E aí que entra uma palavra que não foi dita nessa conversa toda, nessa primeira participação, que é arrogância. Qual é o exemplo de uma pessoa arrogante? Que ela pensa de si mesmo que o mundo sentiria falta se ela não existisse. Que, sabe, quando a pessoa exagera na arrogância, ela se sente praticamente próxima de uma divindade. E não é o caso. Ela tem as suas virtudes, mas eu acho que em alguns momentos ela se coloca num patamar extremamente elevado. Palmeiras é secular. Claro que muitas pessoas nessa caminhada, eu acho que a imensa maioria, não tem e nunca teve o poder financeiro dela. Quando ela chega e compra um avião, puxa vida, isso eu não estou nem dizendo que é ostentação, mas é uma prova de que é uma pessoa muito rica. Então, é muito importante que a pessoa comece a pesar o seu comportamento. Ela é muito importante, eu acho, para o Palmeiras. Eu não sei se ela vai ser reeleita, até quanto tempo ela vai ficar no Palmeiras. Eu não sei. Com esse poder político que ela tem, é muito provável que ela busque a reeleição e consiga se reeleger. Eu acho que ela tem mais virtudes a favor do Palmeiras do que defeitos. Mas eu acho que, em alguns momentos, ela tem que pesar essas duas palavrinhas, a prepotência e a arrogância, porque aí enfraquece a importância dela nessa caminhada ao lado do Palmeiras. Bruno Prado, muito boa tarde para você. Estamos aqui falando da entrevista da Leila Pereira, que disse que no dia que ela sair do Palmeiras, o Palmeiras volta a ser o que era em 2014. Boa tarde, Bruno Prado. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos. Ela, assim, né, o Palmeiras de 2010 até 2015 viveu momentos terríveis, e até antes. Depois que saiu, teve o patrocínio da Parmalat, o Palmeiras acabou rebaixado um pouco depois, teve um bom momento ali entre 2008 e 2009 e depois se reestruturou a partir de 2015, que já começa antes, no primeiro mandato do Paulo Nobre. Ele pega o time em 2013, o time estava na Série B, 2014 quase caiu de novo, a partir de 2015 começou a ter resultado também no campo. O Paulo Nobre é um cara que foi fundamental na reconstrução do Palmeiras.
Porque não é só, o time tem uma história grande. Se você tiver mal administrado, você vai cair, você vai quebrar. A história não salva ninguém de nada. E o Palmeiras, ele se reconstruiu porque foi bem administrado pelo Paulo Nobre. Paulo Nobre é um cara fundamental. A Leila não fala do Paulo Nobre porque eles não se dão bem, mas o Paulo Nobre é fundamental na reconstrução do Palmeiras. E teve sequência ali com o Gagliotti, com a Leila. Acho que a gestão dela se pegar uma média, é uma boa gestão. E ela erra ao omitir o cara que foi fundamental nessa reconstrução, que foi o ex-presidente Paulo Nobre. O patrocínio da Crefisa, claro que foi muito bom para o Palmeiras, ajudou bastante, ajuda até hoje. Palmeiras tem outras fontes de renda, sim, muito pelo ex-presidente Paulo Nobre, que a categoria de base, o Allianz Parque realmente é uma coisa que vem lá desde o do Beluso, o programa de sócio-torcedor melhorou muito nas mãos do Paulo Nobre. Então, houve uma reconstrução. Mas aí onde ela erra é quando ela omite que essa reconstrução veio com o Paulo Nobre, que ela colaborou como patrocinadora e hoje como presidente também. Não acho que a administração dela seja ruim, eu acho que a maneira, ela não sai contratando porque a torcida está pedindo, ela não sai rasgando dinheiro, estão me pressionando, eu vou gastar, mesmo que eu acho que não deva gastar para fazer média com torcida, isso eu acho ótimo, eu acho que isso ela faz muito bem, ela tem esse cuidado com o dinheiro do clube. Então, acho que ela erra nessa parte só do Paulo Nobre. E acho que o torcedor do Palmeiras, que gosta do Palmeiras, já falei isso no programa, tem que tomar cuidado para não estragar o que está bom. O Palmeiras esse ano não ganhou a Libertadores, não ganhou a Copa do Brasil, provavelmente não vai ganhar o Brasileiro, mas está tudo bem. O time está estruturado, tem dinheiro, paga em dia, tem um ótimo treinador. Tem um elenco bom, então só tem que tomar cuidado para não estragar o que está bom. Aí realmente é bom voltar no tempo e ver o que era o Palmeiras antes, que não está desse jeito só por causa da Leila, ela colaborou. Para mim o Paulo Nobre é o grande nome dessa reconstrução. Mas, quando fica excessivamente perturbando a presidente, o treinador, tá bom, eu acho que o Abel devia escalar os meninos. Tá bom, acabou aí. Eu acho que ele devia escalar, não escalou. Beleza, não escalou, discordei, vamos em frente. Acabou. O Palmeiras tem um ótimo técnico, tem estrutura, tem dinheiro. Então, calma para não estragar o que tá bom, porque para voltar ao que estava antes também não é muito difícil de acontecer, não. E tem outros clubes aí, rivais. Olha como tá o Corinthians hoje. Olha como o São Paulo agora foi ganhar uma Copa do Brasil depois de 15 anos sem ganhar um título nacional. São Paulo também tinha um momento que parecia que era indestrutível. Eu acho que um marco externo, claro que não começou aí, foi quando o São Paulo demite o Muricy Ramalho 6 meses depois de ter sido tricampeão brasileiro, que olha só que absurdo, não ganhava Libertadores. Ganhava só o brasileiro, né? Entre aspas. Hoje, se ganhar um brasileiro, vai ter uma festa de uma semana para comemorar. Então, tem que ter esse cuidado. O Palmeiras está muito bem, só toma esse cuidado de não estragar o que está funcionando com excessos, né? O Abel é muito bom, o clube está funcionando bem, só toma cuidado para não estragar o que está bom. Vampeta, muito boa tarde para você, a sua avaliação sobre essa fala da Leila Pereira. Falando aí do Palmeiras de 2014, que antes da Crefisa a briga do Palmeiras era para não cair, essa era a grande emoção do torcedor palmeirense. Foi a fala da Leila Pereira ontem em entrevista coletiva na Academia de Futebol. Vampeta, boa tarde. Boa tarde, Pedro, professor Vanderlei, boa tarde, Bruno, boa tarde a todos, né? Eu vi essa entrevista ontem, viu? Saí do Ninho, estava no Ninho, professor. Saí do Ninho não, no Ninho eu fico sempre, eu não saio. O Ninho é o Ninho. E as crianças feriado, o Ninho tá sempre lá. Teve uma coisa, Pedro, também que ontem eu vendo essa entrevista, eu vi pelos canais Disney, né? Disse que a Leila também escolheu quem poderia participar da coletiva, não teve isso? Isso. Barrou alguns veículos de comunicações, professor, teve isso. Por exemplo, eu não fui convidado para essa entrevista coletiva, assim como outros colegas. Né? Teve isso também, né? Sociais. E exatamente. Foi a dedo, né? E ao questionar o Palmeiras, a resposta foi que era uma entrevista coletiva para alguns jornalistas. Alguns, né? Foi uma então, entrevista também. Coletiva para um grupo viu? seleto. Viu que eu tô esperto? Eu tava vendo. E a TV Palmeiras, que geralmente transmite ao vivo todas as entrevistas, seja do Abel Ferreira, da presidente Leila Pereira, enfim, do dia a dia do clube, soltou a entrevista gravada. Então, como o Vampeta disse, ele teve que acompanhar nos canais Disney e em outros de comunicação. O Palmeiras soltou horas depois a coletiva gravada nas suas redes sociais. Teve isso também, né? A dedo. Você tá fora, você vem. Prepotente corajosa também
Eu gosto quando ela fala assim, o avião é meu, não é do Palmeiras, o avião é meu. Agora, não vamos esquecer que o Palmeiras é maior do que a Leila Pereira, do que qualquer outro, né? A instituição Palmeiras é maior do que todo mundo. E falando em termos de gestão, Pedro, Bruno, professor Vanderlei, vamos dar os parabéns ao Paulo Nobre. Paulo Nobre começa, o Gagliordi, né? Gagliordi conquista títulos e ela assume, e não mencionar o nome do Paulo Nobre em nada, aí é problema particular dele lá, né? Mas dizer que ela é corajosa, ela quer bater de frente mesmo com a torcida organizada e tudo. Agora, gestão, ela como uma empresária que é, uma das mulheres mais ricas do país, sabe que pode chegar outra gestão, como o Paulo Nobre chegou, deixou a casa em ordem, junto, compartilhando com ela, com o Paulo Gagliordi, todo mundo. A história, ela estava muito... Eu vi a entrevista, ali é mais para pegar... Organizadas, para mim, não vale nada. Dentro da organizada tem pessoas de bem também. Tem pessoas de bem. Tem vândalos? Tem. Tem mais vândalos e pessoas de bem? Alguns vândalos arrebentam com as organizadas. Eu não sei se todo mundo das organizadas compartilha com tudo isso que vem acontecendo, né? O torcedor palmeirense não é só quem não é das organizadas. As organizadas fazem parte também, viaja, vem tudo. A gente não concorda quando tem vandalismo, briga, essas coisas, ninguém com violência. Eu vi a entrevista toda, botei isso aí, que ela escolheu a dedo, né? Isso. Eu vi lá, o pessoal tinha um modo César fala, alguns cuspindo abelhas africanas. E a gestão, o Palmeiras é maior do que Paulo Nobre, do que Gagliordi, do que Leila. A instituição é maior. Ela falou, se eu sair daqui, Beira voltar a brigar para não cair. Eu falei uma aposta. Se eu sou os conselheiros todos, sócios, tudo, do jeito que ela se coloca, com arrogância, né, e com muita coragem também, vamos votar em outro para ver se é isso mesmo que ela está falando. E ainda mais que você dê esses dados aí, 15%. 15% é muita coisa, mas você consegue, professor. Hoje, patrocínio que de 15%. Ela também colocou, o Corinthians não é mais... Como é o negócio do patrocínio do Corinthians, né? Ela fez um desafio. Jovem que estão pagando 123 milhões de reais. O Corinthians, eu também não sei se é verdade isso, se é ou não. Mas o Corinthians também não vai abrir, porque se for verdade, não mostre. Porque se for verdade, a mulher tem dinheiro. Se for 123, ela vai botar 125 e o time vai ficar mais forte. Tem essa rivalidade. Se eu sou corintiano, não vou mostrar nada. Alguém da empresa vai chegar, mostra pra gente arrebentar com ela. Dizer que é mentira. Ela falou que é mentira. Ela falou, tá bom, eu vi, é verdade, então eu vou dar 130. Se dando 130, é ruim pro Palmeiras, pessoal. Ah, é ótimo. Reforça mais ainda. Sobre isso que o Vampeta destacou, em relação à torcida organizada, a Leila Pereira se aliou aos torcedores organizados do Palmeiras. Ela frequentou. Ganhou 2 carnaval, ela tem 2 carnaval ainda. Quadra da Mancha Verde. O nome é do marido dela? Escola de samba e tudo mais. O nome não sei se é o nome da quadra em algum momento, é o nome do marido dela. Exatamente. Olha só, que delícia. E eu também concordo com o Vampeta no sentido de que o Palmeiras não depende de um patrocinador. O Palmeiras, ele pode conseguir um patrocinador, 2 patrocinadores, se acabar com a exclusividade da camisa, que vão pagar a mesma coisa que a Crefisa paga ou até mais. Eu acredito nisso. Mas acho, assim como pontuei no programa de ontem, antes da gente ouvir a entrevista coletiva, que ela precisa abrir essa concorrência o quanto antes. Ontem ela disse que vai abrir a concorrência só em dezembro de 2024, que é justamente quando acaba o contrato Pedro, da Crefisa e da FAM. Não te cortando, deixa eu só concluir também. Ela falou que botou 1 bilhão e 200, professor, não foi? 1 bilhão e 200? Quando alguém, uma coisa, isso eu aprendi lá com o homem lá, que o homem também é gestor de banco lá, viu? Mário Teixeira. Uma coisa é patrocínio, outra coisa é dado. O homem fala, quando é patrocínio é porque você tem retorno. Se botou 1 bi 200, algum retorno vai ter, que ninguém sair. Eu procurei o Palmeiras. Patrocínio ajuda é uma coisa, patrocínio é outra. Patrocínio não é doação. Patrocínio é investimento. Tenho certeza que o fato dela ter aplicado essa grana no Palmeiras, antes mesmo de ser presidente, ela fez pensando em ter retorno.
É normal, não era? Lógico, não. Tá tudo da loja. Ela vinculou a marca dela a uma instituição, repito, centenária, importante, conhecida no Brasil, tá certo? É grife. Que naquele momento que ela colocou, se eu tiver equivocado, alguém vai corrigir, né? O Palmeiras era uma instituição mais conhecida do que a Crefisa. Imagino. Sempre. Imagino, certo? Naquele Qualquer momento. situação. Aí, ela colocando a marca dela no Palmeiras, ela hoje tem uma marca muito conhecida no Brasil todo. Tanto é verdade que entre essas 40 lojas que foram pichadas, muitas estão em outros estados do Brasil. E evidentemente que imagino que só você abre filiais pelo país quando você começa a ter uma marca conhecida, a partir da sua sede, da sua matriz. Então o Palmeiras foi muito importante para a Crefisa. E a Crefisa, muito importante para o Palmeiras. Aí essa o peso da discussão. São duas marcas importantes. Agora, o Palmeiras, se por acaso, para a tristeza do Palmeiras, das contas do Palmeiras, esse patrocínio sair, ele vai continuar vivo. E aí vai aparecer um outro patrocinador, 2, 3, para perfazer o valor que interessa ao Palmeiras. Não importa, é comum aí. Você olha em algumas camisas, tem vários patrocínios. Eu acho que um patrocínio só, master, é muito importante, é elegante, a camisa fica bonita, mas nada impede de você ter mais patrocínios. Várias cotas. Então, ela pode abrir, deve ser também estabelecido pelo contrato. Tudo isso é feito em um contrato. Quando é que tem que dizer que não tem mais interesse? 60 dias antes do encerramento do contrato, Pedro, eu tenho que dizer lá que se eu tenho interesse de participar de uma licitação ou não. Porque ela também pode desistir. A empresa dela pode entender que, olha, foi maravilhoso, agora o Palmeiras vai ter que ter um outro patrocinador, a gente não vai concorrer. Está aberta a licitação. Ou não, ou ela participa. Né? Uma licitação transparente, estabelece um valor mínimo e aquele que paga mais é igual ao leilão. É aquele que paga mais, fica com o bem. Então, se ela vai até o final de 24, você falou, né, Pedro? Sim. No final de 24? Isso. Bom, agora, se ela disse que vai abrir, eu acho que as empresas interessadas, esse é o negócio, a gente não pode procurar pelo em ovo. Então ela vai abrir, eu, empresa Nogueira Incorporation, vou me interessar desde agora, vou começar a fazer um projeto, um plano, que se abrir efetivamente eu vou apresentar. Então, aqueles que têm interesse em ter a marca nas camisas e ser o patrocinador importante do Palmeiras, também pode começar a se coçar a partir de agora. Já sabe quando vai acabar, quando paga, qual é o valor do contrato, se está dentro da competência e da condição financeira das empresas interessadas. Tem uma série de coisas. Eu acho que tudo isso é negócio. Agora, quem é que tem que fiscalizar toda essa conversa? Não é o Pedro Marques, não é um outro setorista qualquer. É o Conselho. O Conselho tem que ficar atento. Isso vale para todos. E a gente sabe que o que menos tem no futebol brasileiro é fiscalização por parte dos conselhos. Lamentavelmente, em todos os conselhos. É assim no São Paulo, é assim aqui em São Paulo por enquanto. Estou falando, mas vale para todos. Mas é assim no São Paulo, é assim no Corinthians, é assim no Santos. A gente sabe disso. Quando chega nessa hora, é preciso lembrar que os conselheiros também são grandes responsáveis pelas coisas boas e pelas coisas péssimas.